capítulo 12 agora, a gente vai entrar do versículo 1 ao versículo 9, outro trecho que fala a respeito da restauração do povo de Israel. Vale lembrar que quanto mais a gente vai falando dessa restauração aqui no livro, e quanto mais eles têm aspectos de cumprimento a longo prazo, ou de um futuro distante, a gente vai entrelaçando isso não só ao povo de Israel, mas ao povo de Deus como um todo. Tem coisas aqui que falam sobre nós. Então, conforme esses textos vão surgindo aqui em Zacarias, e elas vão tomando um aspecto escatológico, um aspecto de últimos tempos, ou um aspecto bem distante do profeta, que estava depois da primeira vinda de Cristo, a gente já vai estar trabalhando um aspecto aqui de povo de Deus, e não somente do Israel que viveu ali antes de Cristo, ou do povo judeu em questão ali, tá bom? Aqui nesse versículo, nesse capítulo 12, um versículo bem importante, é Deus falando assim: o Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. O que ele quer dizer com isso? Em uma cidade fortificada, nós temos os muros, ok? E quando o exército vai conquistar aquele povo dentro daquela cidade, ele tem que fazer um cerco ali, de meses, né? Porque ele não consegue entrar de cara, chegar assim e pular o muro, porque os soldados não vão deixar, eles vão cair do muro e tudo mais. Então eles cercam a cidade, esperam os habitantes ficarem com bastante fome, consumirem todo o recurso que tem na cidade, os soldados ficarem famintos, com sono, com sede, etc. Até que chega depois de vários meses o momento que eles conseguem uma brecha no muro, né? Só que quando o exército inimigo está chegando, eles não vão encontrar primeiro a cidade, eles vão encontrar as tendas, as aldeias que ficam próximas à cidade. E o pessoal das aldeias, eles vão correr para dentro da cidade para se esconder. Quando Deus está falando aqui, vou salvar primeiramente as tendas de Judá, quer dizer que as aldeias não serão esquecidas. Não é pelo fato de eles estarem em uma cidade sem muros ali, em um ambiente sem fortificação, que eles não serão protegidos. Outra coisa que ele fala assim, que ele não quer que a casa de Davi se ensoberbeça em relação aos outros. Qual a casa de Davi? A cidade. E a gente sabe que tinha essa soberba mesmo. Quando Jeremias profetizava ali, olha, Nabucodonosor vai vir, não adianta, isso vai acontecer, nós seremos dominados. Então, o povo não acreditava nas profecias de Jeremias, ele profetizou durante 40 anos, não é pouco tempo, ninguém acreditava no que ele estava falando. Mas era a mensagem do Senhor, era a palavra de Deus ali para o povo. E um dos motivos que eles não acreditavam era o seguinte: o templo está em Jerusalém, esse lugar é santo. Esse aqui é o grande templo, a presença do Senhor estava ali. Eles tinham essa ilusão por causa da soberba deles, porque o próprio templo já estava profanado. Eles levantavam postes ídolos lá dentro, o povo estava vivendo totalmente aquém dos princípios de Deus, inclusive era este o motivo que eles estavam sendo dominados, que eles estavam vindo por um período de domínio, de exílio, né? Mas eles tinham dentro do coração aquela soberba e aquele elitismo. Eles achavam que nós somos o povo de Deus, somos muito especiais e jamais essa cidade santa será invadida. E aí a cidade santa foi invadida. Deus estava dizendo: eu não quero que os moradores de Jerusalém se ensoberbeçam acima dos outros moradores, as tendas, as aldeias que vivem ao redor da cidade. Eles não são mais especiais que os outros pelo fato de viverem dentro da cidade, pelo fato de estarem perto do templo. É isso que Deus está falando. Então, essa salvação para ele é para todo mundo. Não é só você que mora numa cidade fortificada. É você também que se sente desprotegido, que mora numa tenda. Qualquer exército pode chegar e derrubar a sua tenda. Mas Deus está falando, você será protegido também. Naquele dia protegerei os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles, naquele dia, será como Davi. E a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante dele. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vieram contra Jerusalém. Eu disse que esse trecho aqui, ele se refere a um trecho de restauração para o povo. É um trecho de confortador, é um trecho consolador, como muitos aqui em Zacarias.
Não se confunda, porém, quando você lê o versículo 1 desse capítulo, que fala assim, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Aí você fala, mas não é de restauração? Como que pode ser contra Israel? Contra Israel é porque Deus está falando que vai fazer vir sobre Jerusalém, que sobre Jerusalém virão muitos povos. E que os povos vão ser contra, eles vão perseguir mesmo, as nações vizinhas vão vir de todos os lados tentando persegui-los, tentando dominá-los. Esse é o aspecto contra. Só que a restauração está no fato de que, mesmo que todos viessem sobre eles, Deus queria preservá-los. E aqui está a restauração, aqui está o livramento e o consolo deles. Diante da guerra, eles seriam livrados. Tá? Então, só para você não confundir quando você estiver lendo aí o versículo 1. O versículo 10 é uma passagem messiânica belíssima e muito conhecida. E diz o seguinte, sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplica, olharão para aquele a quem transpassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Essa passagem se cumpriu em Cristo. João, em seu evangelho, atribui o cumprimento dessa passagem à crucificação de Cristo, especialmente ali no momento em que os guardas, para se certificarem que Jesus estava morto mesmo, eles transpassam ele com uma lança. E aí o versículo fala que vai derramar o espírito de súplica, quer dizer, o povo vai sentir o que acabou de acontecer ali. Então, arrependimento, contrição, né? Aquela morte irá constranger-nos, aquele sacrifício irá nos tocar, haverá choro, haverá súplica e nós olharemos para aquele que nós transpassamos, né? Aquele que por causa de nós se entregou. E o pranto vai ser tão grande que ele compara aqui, o versículo 11, naquele dia haverá grande pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon no Vale do Meguido. O que aconteceu ali de tão triste no Vale do Meguido, naquele campo de Hadad e Rimon? O que aconteceu que todo o povo chorou? É um rei muito especial, ele foi responsável por uma das reformas que tivemos no reino de Judá, chamado Josias. Ele foi um rei que começou a reinar com 8 anos de idade, e a palavra de Deus diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, ele agradou ao Senhor, ele seguiu os mandamentos do Senhor, os preceitos. Na época dele, o povo estava vivendo totalmente aquém das leis do Senhor. Ele encontra o livro da lei no templo e ele começa então uma reforma para que o povo volte à lei do Senhor. Foi um rei amado, foi um rei a qual Deus fala sobre ele e a qual Deus se refere a ele como alguém reto, como alguém que fez a vontade do Senhor. E esse rei, ele sobe para lutar ali nesse Vale do Meguido, né? Em uma das empreitadas ali do rei faraó, do faraó, eles se confrontam ali naquele vale e o faraó Neco o mata ali. Então, naquela guerra ele morre. Então, quando Josias morre, o pranto, a dor é muito grande, o povo o ama e todos choram, e é um acontecimento muito triste ali que aconteceu ali entre o povo. E Deus compara o pranto a isso, né? Ele pega ali um momento na história, na qual está na cabeça do povo, eles lembram, porque os pais contam, né? Eles escutam todas as histórias sobre os reis, então ele pega essa história comovente, ele fala assim, lembra dessa história aqui, né? Assim será também a comoção, quando esse for transpassado. Agora, o versículo 12 ao 14 fala a respeito dessa contrição e como essa contrição ela é geral e ela é particular ao mesmo tempo. Porque fala, pranteará cada família à parte. A família da casa de Davi à parte, as mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte e as suas mulheres à parte. Aí ele fala de Levi, fala da família de Davi, ele está colocando o povo geral. Casa de Davi é todo mundo, família de Levi é todo mundo, casa de Natã é todo mundo. Então, é algo que vai ser geral e coletivo, mas ao mesmo tempo ele vai ser individual.
Porque está falando que as mulheres vão só chorar à parte e as famílias vão chorar à parte. Então, ao mesmo tempo que coletivamente o povo está sendo tocado, mas cada um no seu íntimo vai ser tocado. E cada um vai sentir a particularidade desse choro. Então, cada um vai sentir a particularidade da dor e de como foi forte nós transpassarmos o Filho de Deus. Então, é uma passagem belíssima, uma das passagens mais tocantes que eu vejo aqui no livro de Zacarias, né? E de novo, isso aqui não toca só o povo de Israel, toca o povo de Deus como um todo. Todos nós fomos tocados, contristados, constrangidos com esse sacrifício. E esse constrangimento ele é coletivo, mas ele também é individual. Cada um chora coletivamente, mas cada um sente no peso do seu pecado, a sua própria dor por ter transpassado o Filho de Deus.